Eu saúdo a todos que estão assistindo esse programa, de nome Vestibular Inteligente, com a paz do Senhor Jesus. Esse programa pode ser assistido no canal da Igreja Cristã Maranata pelo YouTube, pode ser assistido pelo canal 126 do sistema RO da Embratel e pode ser assistido pelo canal 85 da Sky Livre. No programa anterior, nós falamos que iríamos mostrar hoje como e por que não é uma boa alternativa chutar as respostas. Por que devemos fazer as questões vestibulares anteriores? Por que devemos ler com atenção cada questão? Então, todos esses itens que nós vamos mostrar para vocês hoje vai fazer de você um candidato mais competitivo no vestibular. Então, vejam bem, existe uma parte da química, eu sou professor de química, Lessa, e que fala da relação que existe entre a polaridade e a solubilidade das substâncias. E uma parte importante diz que o semelhante dissolve o semelhante. Quando fala-se que o semelhante dissolve o semelhante, o que quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma substância apolar, ela é melhor solúvel em um solvente também apolar. Se a minha substância é uma substância polar, é melhor solúvel ou se dissolve melhor em um solvente polar. Então, apolar com apolar, polar com polar. Essa é a base da solubilidade. Como aplicar essa polaridade na solubilidade? Então, vamos exemplificar. Nós temos aqui água, gasolina e álcool. A água é muito polar. A gasolina é muito apolar. E o álcool tem uma característica de apresentar uma parte polar e uma parte apolar. Isso quer dizer, então, que o álcool, se ele tem essa parte polar e essa parte apolar, o álcool ele é solúvel tanto na água como ele é solúvel também na gasolina. Mas está escrito ali, ó. Quando eu olho aqui, eu vejo aqui, ó. A parte apolar é a parte mais fraca. A parte polar é a parte mais forte. O que isso quer mostrar para a gente? Quer mostrar, então, que se a parte polar é mais forte, o álcool é mais solúvel na água do que na gasolina. Isso quer dizer, a interação do álcool com a água é mais forte do que a interação do álcool com a gasolina. Quer dizer, de uma maneira bem simples, que o álcool se gruda mais fortemente na água do que na gasolina. Então, vejam bem, somente com esses conceitos, apolar dissolve apolar, polar dissolve polar. O álcool é tanto solúvel na água como na gasolina, porque ele tem as duas partes. Nós podemos, então, baseando só nesse conceito, nós podemos, então, fazer um teste. Você tem o direito de chegar no posto de gasolina e verificar se essa gasolina está adulterada. Ou seja, se essa gasolina tem mais álcool do que o permitido. E como que pode ser feito isso? Como pode ser feito isso? Eu chego no posto de gasolina e pego um recipiente de vidro chamado proveta. E nesse recipiente de vidro, eu vou colocar uma proveta de 100 mililitros, eu vou colocar 50 mililitros de gasolina e vou adicionar 50 mililitros de água, ou pode ser uma mistura de água e sal, mas vamos colocar a água. Quando eu adiciono água à gasolina, eu pego essa proveta e vou fazer esse movimento. Eu fecho a proveta e vou fazer esse movimento umas 15 vezes.
E quando eu faço esse movimento, depois deixo ela em repouso por uns 15, 20 minutos. E o que eu vou enxergar? Quando eu olho para o desenho, eu verifico que eu tenho, antes, 50 ml de gasolina e 50 de água. E a parte incolor, ela aumentou e a amarela diminuiu. O que aconteceu? Aconteceu que, como o álcool é mais solúvel na água do que na gasolina, por ter a parte polar mais forte do que a apolar, o álcool prefere ficar junto da água do que da gasolina. Então, todo o álcool que estava na gasolina foi para a água. Então, o volume de água, que era 50 mililitros, agora passou a ser 70, em que eu tenho a mistura de água e álcool. E aí, então, eu posso verificar se essa gasolina está adulterada ou não. Como? Se esses 50 mililitros que eu tinha fosse todo álcool, seria 100%. Mas só que a quantidade de álcool que eu tenho é 20 mililitros. Isso vai corresponder a um percentual de 40%, que é o percentual do álcool na gasolina. Se o governo permitir que você coloque 35% de álcool na gasolina, essa gasolina está adulterada. Ela tem 5% a mais de álcool do que o permitido. Então, vejam bem, esse teste para verificar se essa gasolina está adulterada ou não num posto de gasolina, está mexendo com o quê? Com solubilidade. Está mexendo com polaridade. Então, quando você faz isso, você vê que é uma coisa simples. A gasolina apolar, a água polar. O álcool solubilizou mais na água porque a parte polar do álcool é mais forte. Então, baseado nisso, semelhante dissolve semelhante. Apolar dissolve apolar, polar dissolve polar. Nós podemos fazer testes para mostrar a vocês que, através de um conhecimento básico que você tem, você pode acertar uma série de questões. Necessariamente, você não tem que chutar. Você pode acertar uma série de questões. Então, vejam bem, esse teste já apareceu em vários lugares do Brasil, em que ele fala assim, ó, no Brasil, adiciona-se etanol anidro à gasolina, em proporção estabelecida por lei. Acho eu que hoje em dia é 35%. O consumidor pode solicitar ao frentista que verifique essa proporção está sendo obedecida. Para isso, realiza-se um teste que se baseia na separação de fases de uma mistura do combustível com a água, em iguais quantidades, 50 ml de água e 50 de gasolina, que nós vimos anteriormente. De acordo com o teste, quais as fases o consumidor deve observar? Então, olha aqui, ó. Se você olhar anteriormente, quando você deixou em repouso, aparecem duas fases. Quais são as duas fases que apareceram? O álcool que estava na gasolina foi para a água. E, logicamente, criou-se duas fases. Uma fase representada pela água e álcool e a outra representada pela gasolina. Então, baseando-se nisso, ele quer saber, de acordo com o teste, quais as fases o consumidor deve observar. E essa resposta nós vamos encontrar na letra C. Uma fase composta por álcool e água e a outra composta por quem? Por gasolina. Eu pergunto, você precisa ser químico? Você precisa ter conhecimento profundo para fazer uma questão dessa? E essa questão já apareceu desse jeito em vários vestibulares pelo Brasil. Mas aí você podia falar, mas Lessa, você está colocando uma questão, coloque então uma questão de vestibular de Enem, eu quero saber. Então, olha aqui, ó. É importante que você guarde, então, que algumas substâncias, normalmente o professor fala em sala de aula, e eu vou citar aqui para vocês essas substâncias. Ele fala assim, ó, toda vez que se falar em óleo, gorduras, lipídios, gasolina, querosene, guardem, estamos falando em substâncias apolares.
óleos, gorduras, lipídios, gasolina, querosene, são substâncias apolares. E a água é uma substância muito polar. Guardem isso. Vejam bem, você está obtendo só uma informação de quem é polar e quem é apolar. Nós não estamos mostrando por que é. Então, nós estamos aprendendo somente o básico. Somente o básico. Então, baseando nesse básico, olha como é que é fácil você acertar as questões sem precisar chutar. Vejam bem, ele fala assim, ó, pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelas dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. Olhem bem, ele diz aqui, ó, podem difundir-se para os seus tecidos lipídicos. Olha a importância de você ler com atenção o texto. Quando ele fala tecidos lipídicos, ele está falando para você, então, em substâncias apolares. Óleos, gorduras, lipídios, gasolina, substâncias apolares. Então, se esses pesticidas se acumulam nos tecidos lipídicos, é porque eles são apolares. Então, ele pergunta aqui, ó. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, sua aplicação no meio ambiente aberto, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água. Aí ele pergunta, a característica desses compostos responsável pelo processo descrito no texto. Então, tudo que nós falamos anteriormente é um indicativo de que esse pesticida vem a ser uma substância apolar. Malessa, não tem esse pesticida entre as alternativas, mas na letra A fala que tem baixa polaridade. E se ele tem baixa polaridade, é porque a polaridade dele é o quê? Ele é elevada. Portanto, a resposta é a letra A. Então, como é que você chegou na letra A? Porque ele citou a palavra acumular em tecidos lipídicos e lá se alojar. Então, para acumular, tem que grudar, tem que juntar, tem que interagir. E para interagir, tem que ser semelhante. Apolar com apolar e polar com polar. Então, baixa polaridade vem a ser a resposta. Outra questão do Enem. A anterior foi 2016, agora 2015. Ele fala assim, ó. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo-resinas de capsicum. Olha bem, óleo-resinas. Isso já é um indicativo para você o quê? Essa palavra, óleo-resina, que o componente dele deve ser uma substância apolar. Mas vamos continuar, hein? Só nisso aí, ó. Óleo-resina, substância apolar, cujo princípio ativo é a capsaicina e um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol. Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e a dor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Por quê? Então, olha bem, ele vai querer retirar dos olhos a substância ativa do spray de pimenta. A água, nós já falamos aqui que é uma substância altamente polar. Então, se a água é ineficaz para retirar o princípio ativo do spray de pimenta, é porque o princípio ativo não é semelhante. O princípio ativo, então, logicamente, possui uma polaridade muito baixa.
venha a ser uma substância apolar. Então, a água, ela não gruda no princípio ativo para tirar esse princípio ativo. Ela não interage com esse princípio ativo para retirar esse princípio ativo. Isso quer dizer, então, que esse princípio ativo também tem caráter apolar. Então, ele pergunta, por que a água é ineficaz? Por que a água é ineficaz? Porque a reação entre etanol e a água libera calor? Não tem nada a ver. Porque a solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Está aí a resposta. Por que a solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa? Porque a água é muito polar e o princípio ativo tem caráter apolar. Então, ele não se gruda, a água se torna ineficaz na retirada desse princípio ativo. Então, vocês estão vendo que não existe necessidade. Você fala assim, eu vou chutar tudo. Não. Tem uma série de questões que podem ser resolvidas. De que maneira? Conhecimento básico. Conhecimento básico. Nós resolvemos 2 questões do Enem simplesmente sabendo que óleo, gordura, lipídios, gasolina, querosene são substâncias apolares e que semelhante dissolve semelhante. 2 questões. Então, é importantíssimo que você leia todas as questões e leia com atenção, para que quando você analisar a questão, encontrar palavras que vão te direcionar para a resposta correta. Vocês viram que caiu uma questão de 2015, caiu uma questão de 2016, que são questões semelhantes, todas elas com o mesmo fundamento, solubilidade envolvendo polaridade. Isso quer dizer, além de você não só chutar, mas você resolver as questões de vestibulares anteriores, isso ajuda você a ser competitivo. Isso ajuda você a ser competitivo, porque as questões, elas se repetem, elas vão se repetindo. Então, não vamos esquecer isso. Quando você for fazer uma prova, não entre com esse pensamento de que chutar é a única solução. Não. A solução é você aprender o básico e, através desse básico, você vai poder resolver uma série de questões que apareceram no vestibular. Então, nós vamos continuar dando dicas para vocês, mostrando para vocês como que o vestibular tem que ser feito. Convidados vão aparecer para dar essas dicas importantes, pessoas que trabalham há muito tempo com o vestibular, mostrando para vocês como que deve ser feita uma redação, quais são os assuntos que mais caem em química e biologia, como deve ser estudado. Tudo isso vai ser feito nos programas posteriores. Então, convido a vocês para assistir o próximo programa Vestibular Inteligente. Eu tenho certeza que você só tem a ganhar com isso a paz do Senhor Jesus.